Aí eu paro, dou uma paradinha quando a gente fazer a montagem no relato do layout aqui, né? A gente passa a estruturação básica, eu paro para a gente tirar algumas dúvidas. Em seguida a gente entra com os exemplos mais práticos aí, explorando, né, documentos fiscais e dados manuseados dentro do sistema, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A função gerador de relatórios, tá? Ela é disponibilizada de forma gratuita no sistema. Ela aqui, ela vai ficar, né, anexada, ela vai ficar disponibilizada aqui na parte de relatórios mesmo, tá? Então aqui, quando a gente abre a aba gerador de relatórios, nós temos aqui 3 opções, né, que já são mais comuns dentro do sistema, que é a parte de cadastrar, né, onde é que é confeccionado o relatório, né, onde é estruturado o relatório. A parte de consultar, onde vão estar aqui listados todos os relatórios já cadastrados no sistema. E a parte aqui de gerar o relatório, que a gente pode, de fato, né, estar acionando aqui a geração do relatório. Aqui a gente vai ter a relação de todos os relatórios cadastrados, e que a gente, do lado, quando tiver os relatórios, são habilitados os filtros, que nós vamos também inserir dentro dos relatórios. Então, pessoal, o que consiste o relatório vai consistir o gerador de relatório, tá? Ele nada mais é que uma manipulação dos dados existentes dentro do sistema, tá? Então, vários campos que vocês vão ver aqui, vocês já têm contato no dia a dia de vocês aí, é o que a gente vai manipular ali dentro das colunas dos relatórios, como, por exemplo, alíquota do ICMS, descrição de produto, CFOP, né? Utilizando como exemplo aqui a nota fiscal eletrônica. Se a gente quiser observar aqui também os campos de CTE, motorista, município, remetente, tá? Então, cada campo desse, que a maioria, grande parte dos campos que vocês já têm contato aí no dia a dia, na emissão de documentos fiscais gerenciais, eles vão estar passíveis para vocês manipulá-los e organizá-los, né? Da maneira aí que vocês julgarem necessário para atender a clientela de vocês, tá? Então, basicamente, a lógica do gerador é essa, uma manipulação de dados que vão ser convertidos em colunas dentro do gerador de relatórios. Então, só para a gente, vamos passar aqui a estrutura básica de montagem do gerador. A gente vai na parte de gerador, cadastrar. Vocês vão ver aqui, pessoal, que a montagem do gerador de relatório, ela ficou subdividida em 3 etapas. A parte de dados, onde nós definimos um nome do relatório. Então, é importante vocês, como o relatório ele vai ser utilizado, né, pelos clientes finais de vocês, então é importante deixar um nome ali que já facilite a identificação do relatório, tá? Vou colocar aqui relatório teste. Se vocês quiserem colocar também uma descrição do relatório, embaixo, ela também fica visível ali no grid de consulta, tá? Vou deixar alguns caracteres digitados aqui, para vocês verem que esse relatório que vai ficar visível ali. Você pode colocar a descrição, ó, esse aqui é um relatório que visa estruturar o cálculo de ICMS por notas fiscais ou por cupons fiscais, ou um relatório relativo a pedidos de venda, tá? Então, esses dois, para o cliente final que vai estar lá na ponta fazendo os relatórios, tá? Deixar bem explícito e bem didático que a descrição facilita a identificação. A orientação, pessoal. Orientação aqui, de fato, literalmente falando, é a orientação da página, da folha, principalmente quando o relatório for convertido em PDF, tá? Então aqui eu sempre aconselho trabalhar com paisagem, pessoal. O relatório, quando ele fica ali com paisagem, que ele fica na horizontal, ele proporciona uma análise mais criteriosa, né? Ele fica mais visível ali os dados, tá? Então a gente pode trabalhar tanto com retrato quanto com paisagem. Eu vou deixar aqui paisagem, até porque vocês vão perceber, vou passar, quando a gente passar para a estruturação de dados aqui, a orientação vai fazer diferença, principalmente a gente fazer a estruturação, passamento dos dados, tá? Então aqui a gente tem a opção de paisagem ou de retrato. Tipo de relatório, pessoal. O tipo de relatório, se eu escolher uma categoria específica aqui do tipo de relatório, pessoal, ele já vai me afunilar os dados que ele vai trazer para. Então, mediante aqui a estruturação desse dado, ele já vai trazer para mim um determinado conjunto de dados, tá? Se eu colocar aqui a parte de cadastros, ele vai me trazer, por exemplo, dados somente relativos aqui, ó. Se ir na aba campos, só a parte de cadastro, cadastro de produto,
cadastro de participante, natureza de operação, sessão, grupo, marca. Se eu vim cá a parte de documentos e habilitar a aba campus, ele vai me trazer nota fiscal, NFC, MDFE. Então, por aqui, vocês também têm a prerrogativa, tá, de escolher ali se vão fazer algum relatório mais específico ou se vocês vão ter, né, vão tentar ali usar dados referentes a todos os campos presentes no sistema. Tá? Então, aqui, caso vocês queiram fazer algum relatório de algum tópico específico, mediante a escolha dessa categoria, automaticamente o sistema ele já vai afunilar os dados para vocês escolherem aqui dentro da aba Campos. Eu vou deixar aqui com todos. Tá? Então, feito isso, pessoal, aqui essa primeira aba é a estrutura de definição aqui, né, o que vai dar um norte ali no nosso relatório. Agora a gente vindo aqui na parte de campos, é onde a gente vai começar, né, a estruturar as colunas do relatório. Tá? Então aqui a gente vai fazer a escolha. Então aqui, pessoal, no cabeçalho aqui da estrutura de confecção do relatório, a gente tem aqui esses 6 campos, tá? Cadastro, documentos. No caso aqui, ele vai pegar o subtópico, né? Por exemplo, se ali no campo, na parte campos aqui, a gente escolheu a parte cadastros, né? Simulando que a gente vai pegar campos referentes a esses subtópicos aqui. Quando eu venho cá escolher a parte produto, ele vai me afunilar e vai me entrar aqui dentro, tá? Então é importante vocês terem essa visão para vocês já terem um norte também de como fazer o relatório, como buscar os campos que vocês querem colocar nos relatórios, tá? Porque a cada opção que a gente vai selecionar, ele vai, como eu disse, né, afunilando mais opções. Então, agora, se eu escolher aqui a parte produto, pessoal, dentro de cadastro de documentos, agora aqui, esse aqui é o campo. Então, a gente vai ter o código do produto, descrição do produto. Então, como a gente escolheu o produto aqui, ó, já veio aqui buscar os campos de quê? Os campos existentes no cadastro do produto. Tá? Isso aí vai ser válido para qualquer outro tópico ou subtópico do sistema. Se eu escolhesse ali documentos e nota fiscal, ele estaria disponibilizando para mim em tela os dados da nota fiscal eletrônica, tá? Então já tem em mente, né, os campos que vocês vão buscar ali para fazer a estruturação do relatório é importante também. Tamanho, pessoal, aqui a questão do tamanho já vai impactar naquele primeiro item que eu falei com vocês com relação à paisagem e retrato, tá? Por quê? Esse tamanho aqui, 25%, é o tamanho que o campo vai ocupar na tela. Da folha, no caso, tá? Então, como a gente em paisagem ele tem um espaçamento maior, então automaticamente aqui ele já vai proporcionar um layout mais espaçoso, né? Mais dividido. E aqui 25% é o tamanho que o campo vai ocupar na folha. Então aqui, só a descrição do produto ele vai me ocupar 1/4 da folha, tá? Aqui no caso eles deixam um tamanho mínimo, tá bom? Se eu tentar inserir aqui com 20, ele vai me gerar o tamanho em tela, tá? Mas esse valor ele é manipulado quando é inserido aqui para baixo. Se eu desço ele aqui para o grid, coloco 15, ele permite a operação, tá? Vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem um totalizador para vocês se orientarem qual o espaçamento da folha for usado, tá? Quando ele atingir 100 ali, ele não vai permitir mais a inclusão de dados, tá? Mas dá para incluir muita coisa dentro desse 100% aqui. Por isso que eu falo também que é importante vocês já terem em mente os dados que vão ser, de fato, relevantes, né, nos relatórios que vocês forem fazer para realizarem, né, e também ocuparem um espaço ali na folha quando forem gerados. Deixa eu excluir essa linha aqui. Totalizar, pessoal. Esse totalizar aqui, pessoal, é um totalizador de valores, tá? Vamos usar como exemplo aqui um relatório já existente no sistema. Vamos vir aqui num relatório de notas fiscais eletrônicas detalhadas. Esse totalizador aqui do valor total é esse totalizador ali. Se eu pego aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a nota fiscal, NFE, e o campo valor total da nota. Valor total de produtos, pode ser, vale também. E coloco, e se eu totalizo ele, vamos totalizar, vocês vão ver aqui quando eu for gerar o relatório, tá? Ele vai gerar um totalizador desse aqui. Então, os totalizadores, pessoal, ele é um cálculo aritmético, tá bom? E então ele só tem que ter valor, ele só é utilizado, né? Ele só tem relevância quando forem valores, né? Números.
caracteres numéricos, tá? Então, cuidado ali para vocês não colocarem uma descrição e colocar o totalizador numa descrição, né? Que é um campo descritivo, né, com características textuais, tá bom? Então, é importante vocês terem a visão também do que totalizar. É total de, por exemplo, de SMS, valor de produtos, valor total de documentos fiscais, valor total de documentos gerenciais. Então, o totalizador vai me trazer, né? Ele vai fazer ali um somatório do montante dessa determinada coluna aqui. O agrupar, pessoal, ele faz aqui, ele vai fazer um agrupamento por um determinado campo. Se vocês quiserem vir aqui, eu quero fazer por cliente, ó, vamos pegar aqui código do cliente. Nome do cliente ou código do cliente? Vamos pegar aqui o campo nome do cliente, que eu acho que vai ficar mais fácil de interpretar. E se eu quiser agrupar por ele, então ele vai pegar um conjunto de notas fiscais. Por exemplo, vamos supor que eu criei um relatório aqui, que a gente vai, a parte de filtros aqui, eu vou colocar como filtro a data de emissão. Então, se eu pego desde esse período de um mês aqui, que vai ser meu filtro, vai ser a data de emissão, eu coloco aqui a opção de agrupar por nome do cliente, ele vai me agrupar todas as notas fiscais daquele determinado cliente, né, desse período de um mês. Tá? Então, ela é para concatenar, né? Ele serve para concatenar e agrupar o determinado dado ali, através da escolha, né? O nome do cliente, o código do cliente, se vocês quiserem também por produto, né? Então, a ideia é, de fato, que ele faça um agrupamento em função do campo escolhido. E a ordenação, tá? A ordenação aqui, pessoal, como o próprio nome já diz, é uma escolha de ordenação. Se vocês quiserem aqui por cliente, por exemplo, né? Vamos usar aqui, colocar o código cliente novamente. Então, a gente coloca aqui a ordenação crescente, né? Ele vai me ordenar em ordem alfabética. Se eu colocar ela decrescente, ela vai trazer ali, né, na ordem inverso, né, do alfabeto, né, de Z a A, tá bom? E mesmo é válido aqui para caracteres numéricos, né? Com caractere numérico ele vai ali na ordem crescente. Vale lembrar, pessoal, que a parte de agrupamento e ordenação, você não consegue agrupar 2 ou mais campos, tá? E nem escolher a ordem de ordenação de 2 ou mais campos, tá bom? Então, quando se trata de ordenação e agrupamento, você só pode escolher uma única coluna para que ocorra esse tipo de organização. Feito, pessoal? Então, pessoal, basicamente, né, essa aqui é a estrutura de montagem e a parte dos campos. Aqui embaixo, pessoal, vocês vão ver que a gente tem a opção de sub-relatórios, né? Que já deixa a estrutura um pouco mais complexa, mas vocês também, com essa estrutura de sub-relatório, vocês já se depararam com essa estrutura dentro do sistema. Eu vou usar como exemplo aqui a questão da montagem de um sub-relatório, o relatório de comissões de vendedores. Vou abrir esse relatório aqui, pegar um período aqui de um mês, de emissão. Vamos pegar aqui a parte geral. Vamos pegar aqui esse relatório de comissões. Então, pessoal, essa aqui vai ser a estrutura de sub-relatório que a gente vai gerar, tá? Aqui, essa primeira estrutura aqui do cabeçalho, a gente vai ter essa linha do relatório. Quando eu definir o meu sub-relatório, ele vai indentar, né, essa estrutura aqui em cima. É muito usual, vocês vão ver aqui que eu vou montar um relatório na prática com vocês aqui, principalmente para você concatenar produtos, né? Vou fazer cálculo de tributação, tá? Cálculo de valores específicos. Então, o sub-relatório, né? Ele vai abrir aqui uma nova aba dentro de uma linha. Tá? Então, essa aqui é a estrutura de sub-relatório. Vocês aí já tinham contato com a estrutura dentro do sistema também, tá? Pessoal, vocês vão perceber quando vocês escolhem um campo ou outro no sistema. Se eu vim cá escolher, por exemplo, escolher a parte do documento, nota eu quero colocar no campo, número da NFE, vou colocar aqui, por exemplo, a data de emissão. À medida que vocês vão escolhendo os campos, o próprio sistema também vai afunilando as informações, tá? Vocês podem perceber aqui que a gente já não tem a parte aqui de cadastro de produção, por exemplo, tá? Por quê? Porque ele vai deixando dados visíveis de acordo com as escolhas que vocês vão fazendo, só que de fato é correlato. Para não deixar ali, fazer informação aí para que não tem informações dispersas, né? O relatório se torna de forma incoerente. Bom, a mesma lógica aqui no subrelatório. O que você escolhe ali em cima, ele vai me habilitar determinados dados aqui embaixo.
Tá? Então, moral da história, pessoal, não tem uma forma certa de fazer a composição do relatório, tá? Tudo no gerador de relatório aqui é muito relativo. Tudo é relativo ao quê? Aos campos que você vai escolhendo. À medida que você vai escolher um determinado tópico, né, ele vai te habilitar determinados campos. À medida que você escolhe determinado campo, ele já funila, né, já limita as suas opções para a escolha do próximo, tá? Então, não tem uma fórmula certa aqui de como gerar um relatório. Então, é importante vocês já terem em mente o que buscar, tá? Para montar ali de maneira coerente e que facilite a interpretação por parte do cliente de vocês. E para finalizar aqui, pessoal, a gente tem a parte de filtros, né? O próprio nome diz é o que vai determinar os filtros. O filtro de busca, né? Então, é tudo que a gente já vê aqui nos relatórios convencionais do sistema. Então, é tudo que a gente vê aqui em cima aqui, tá? Que a gente vai escolher para filtrá-los. Creio que o filtro mais clássico aqui, que é o mais trabalhado, é a parte de data. Então, praticamente que todos os documentos, ele vai te possibilitar a data de emissão e ele te permite de escolher o valor, né, padrão, né, o valor default ali, né? Você pode colocar aqui de um mês, se você quiser deixar, por exemplo, né? Colocar aqui, por exemplo, só de um dia, ele vai me puxar só o dia atual. Se você colocar de uma semana, ele puxa a semana a partir da data presente, tá? Se você colocar aqui do dia 18 ao dia 25, né? Quando chegar no dia 25, ele vai me dar do dia 25 ao dia 2. Então, ele pega esse intervalo de dias, né, e joga para os dias subsequentes. Então, você consegue determinar também o intervalo padrão. E quando a gente trabalha com outros relatórios que a inserção de campo é direto, né, como, por exemplo, o tipo de emissão, né, destino de operação da nota, total da NFE, ele vai trabalhar com aquela lógica de valor igual, inicial e final. Tá? Então, eu posso pegar aqui... Eu quero filtrar notas de valor de R$1 até o valor final de total NFI, até o valor total de o intervalo final de R$100, tá? Aí quando a gente jogar isso lá no filtro, ele vai permitir essa variação. Eu quero filtrar agora de 100 a 1000, de 1 a 1 milhão, tá? Então aqui agora a dinâmica aqui dos campos de filtro é como se fossem valores lógicos, tá? Quando não tiver intervalo, né, o range ali, né, definindo ali entre um ou outro, né? O que ele vai me dar? Ele vai me dar ali valores com inserções diretas. Então ele sempre vai trabalhar aqui com a distinção de valores de igual, inicial, final, igual ou diferente. Vocês podem se deparar aqui dependendo do campo, tá bom? Então a parte de filtro aqui, ela segue mesmo um padrão de uma estrutura lógica, ok? Então, pessoal, vamos passar aqui para a gente montar o primeiro relatório aqui da parte prática, tá? Então, basicamente, a estrutura de montagem é essa, tá? Não foge muito disso, tá bom? Vamos fazer aqui um primeiro exemplo, pessoal. Vamos montar aqui um relatório para a gente ver aqui quantitativos de ICMS por um determinado produto, tá? Então, vamos entrar aqui na parte de gerar um novo relatório. Vou digitar aqui produto ICMS. Vou colocar aqui orientação paisagem. E vou colocar aqui a descrição. Listar quantitativos de ICMS por produto. Eu vou deixar aqui o tipo de relatório todos também, não vou funilar a minha escolha aqui não. Vamos passar para a aba campos, né? Então, como a gente vai lidar com produtos, pessoal, para a gente deixar também um relatório de fácil interpretação, para a gente for colocar clientes, produtos, notas fiscais, números de pedido de venda, vou colocar aqui o produto. O que eu sempre aconselho vocês, tá? Sempre segue o mesmo padrão que já é existente no sistema. Coloca sempre o código do produto, que vai ser o meu primeiro campo, e coloca também a descrição. Tá? Então, esse aí vale para participantes, né, para produtos, para números de nota, porque quando o cliente bater o olho, tá, é importante ali já. É interessante ver sempre o código seguido da descrição, mas vai facilitar a visualização e o entendimento por parte do cliente final. Então aqui a gente faz as duas primeiras escolhas nossas, né?
foi o código do produto e a descrição do produto, tá? Se vocês quiserem segmentar ainda mais, vocês podem colocar aqui a seção do produto também, né? Ela vai vir listada. Lembrando, pessoal, que tem que ter essa movimentação no banco de dados. Vocês puxarem aqui, tá? O produto que não tem seção, o campo vai sair em branco lá na geração do relatório. Então, sempre se certificar, né, que a escolha do campo ali, ele é que é um campo de uso constante dentro do sistema, como, por exemplo, marca, grupo e seção. Se vocês puxarem aqui o produto, não estiver alocado ali nenhum desses dados, o campo vai ser em branco. Então, aqui a gente fala que é fazer a dinâmica da uma líquida de CMS, né, que a gente, para ver ali a gente fazer um ordenamento de produtos com base na líquida de CMS. Então, aqui eu vou vir e vou digitar agora o campo ICMS. Ele já trouxe para mim todas aquelas alíquotas que já estão presentes lá no cadastro do produto, né? Vou puxar aqui, ó, produto alíquota de ICMS. Vou puxar aqui também o preço de venda. Às vezes o cliente quer fazer um paralelo da alíquota que ele vai pagar com o preço de venda lá na ponta. E vou colocar também o estoque atual do produto, para ele ver ali, né? O que ele tem de estoque, perfeito? Então, pessoal, como eu estou fazendo aqui um ordenamento para o alíquota, eu vou colocar aqui a minha ordenação crescente com base na alíquota, né? Então, o que ele vai fazer para mim ali? Ele vai ordenar, né, com base na crescente da alíquota de semestre dos produtos. Vocês podem perceber aqui que eu tenho 90% da folha usada e um total de 6 campos, tá? Então, aqui, se eu quisesse colocar mais um campo aqui, né, qualquer outro campo aqui, ainda permitiria, né, por exemplo, o custo unitário do produto até totalizar o 100. Vou colocar aqui o custo antes do preço de venda, para ficar mais coerente. Se eu tentar puxar aqui outro campo, ó, o tamanho já totalizou 100%, tá bom? Então aqui sempre atentos aqui, para vocês montarem. Se vocês quiserem vir cá e colocar, vou descer aqui para 15, ó, ele já vai abater aqui os 10% aqui no total, tá bom? Mas sempre tentarem ser assertivos na escolha dos campos, né? Porque eu acho que quanto menos campos tiver no relatório, né, e consiga trazer a informação para o cliente, melhor a interpretação. Então, pessoal, feito isso que a gente tem a escolha dos campos, então o que a gente tem aqui? Código do produto, a descrição, a seção, a alíquota de ICMS, o custo unitário, o preço de venda e o estoque do produto. Sim, Lauro, vai fazer sim. A gente daqui a pouco eu já abro uma abertura para perguntas, tá? Depois que a gente acabar esse primeiro módulo aqui. Então aqui a gente vai passar aqui na parte de filtro para a gente escolher qual vai ser o filtro que vai ser utilizado, né? O que eu vou escolher? Eu vou escolher um filtro aqui de CFOP, tá? Vou escolher aqui por CFOP de saída, tá bom? Então, qual que vai ser a base do filtro, né? Você tem que ser um filtro igual, ele tem que digitar os caracteres correspondentes ao CFOP. Vou deixar o meu valor padrão do 502, né? Que creio ser o CFOP mais convencional e ao ser utilizado, principalmente ao se tratar por mercadorias para revendas. Feito isso, a gente pode salvar o nosso relatório. Relatório salvo com sucesso. Então aqui, os relatórios salvos, pessoal, vão ficar aqui na parte de consulta. Eu mostrei com vocês, tá? Na primeira ao iniciar o nosso bate-papo. Então aqui a gente tem os filtros, ó. Descrição do relatório. A gente pode filtrar por orientação e pelo tipo. E aqui, a gente pode aqui gerar os relatórios. Se eu vier aqui na parte de geração de relatórios, ele vai me dar todos os relatórios que eu tenho cadastrado no sistema. Como a gente só tem um, né? E ele vai me puxar o filtro ali quando eu seleciono o relatório. Quando eu venho na consulta, pessoal, o que ele vai me trazer, ó? Deixa eu só... Eu posso até de abrir o editor aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui, pessoal, o que a gente tem? Ó, o código do produto é a primeira linha, então sempre tenham em mente que cada linha dessa aqui vai se converter em uma coluna, tá? Então, ó, a gente tem o código do produto, primeiramente o código, a descrição do produto, que era a nossa segunda linha, a seção, que era a nossa terceira linha, a alíquota de ICMS, que era a nossa quarta linha, o custo, o preço de venda e o estoque atual. Feito? E aqui a gente pediu uma ordenação em função da alíquota, tá? Então aqui ele vai me trazer todos os produtos com CFOP, tá? Com CFOP 502, ordenando a partir daquela determinada alíquota.
Vocês podem ver que os campos em branco aqui, pessoal, porque eles não estão salizados dentro do meu sistema. Aqui, ó, a gente chegou aqui na página final com a alíquota 18,99, nessa base minha tá um pouco bagunçada, mas vocês perceberam que ele ordenou os produtos com base na minha alíquota, né? Se eu quiser aqui agora ou fizer a alteração e tirar a ordenação da alíquota e colocar em função do código do produto, ele vai me gerar uma reordenação nesse sentido aqui. Então agora, ó, ele me reordenou em função, tá, do código do produto. Perfeito, pessoal? Pessoal, a respeito dessa primeira parte aí da ordenação, da criação, da lógica de montagem dos relatórios, ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem fazer? Ficou bem claro? Essa primeira parte? A princípio, sim, tudo tranquilo. Ficou? Tranquilo? Não, perfeito. Então vamos fazer aqui mais alguns exemplos, pessoal. Vamos entrar na tabela específica da inclusão. Sim, a gente sempre está fazendo um mapeamento constante aqui dos dados. Mostrei com vocês, não tem uma fórmula certa, né, de criar esse relatório. São milhares de campos, se a gente for contar, tá? Então a gente, principalmente quando a gente está desenvolvendo novas funções e uma nova função, por exemplo, tem uma criação no campo novo, a gente já está pedindo a inclusão, tá? Mas a gente está fazendo um mapeamento constante, sempre que a gente acha algum campo que não está incluso, a gente está pedindo a inclusão, tá bom? Caso vocês achem também, vocês podem mandar lá nas sugestões, tá? Algum campo que não tenham, mandar para o pessoal que a gente inclui, tá? Então, mas como eu disse, pessoal, é muito campo no sistema, tá? Provavelmente vocês vão se deparar com algum aí que ficou para trás. Mas a gente sempre, quando acha que dá falta de algum, a gente pede a inclusão ali para o pessoal do desenvolvimento. Da coluna descrição, é possível alinhamento? Sim, tá? Aí no caso, ordenação, no caso, né? Sim, aí no caso ele vai seguir uma ordem alfabética, tá? Se a gente chegar aqui, ó, deixa eu só sair aqui. Deixa eu vir aqui na edição do relatório. Campos, vou tirar aqui a ordenação e vou colocar pela descrição do produto. Tá? Aí ele vai me seguir aqui a ordenação por ordem alfabética. Vou pegar aqui. Sempre levando em consideração, lembrando que o filtro que está de CFOP 502, tá? Então aqui, ó, ele ordenou por ordem alfabética, tá? Se quiser colocar também o 501, ele vai me trazer só os... aqui nessa basezinha não tem. 5405. É só os produtos de distribuição tributária, né, ordenados, e as suas respectivas alíquotas, tá? Então, lembrando novamente, pessoal, que só pode escolher um item para ordenar, tá? Só você não consegue ordenar ali, né, pelo código de produto e pela descrição. Então tem que ser escolhido um. Se for descrição, né, ele vai levar em consideração a ordem alfabética. Se for caracteres numéricos, ele vai levar ali a alinhamento à esquerda, por exemplo. No caso de ordenação das colunas aqui, como assim um alinhamento? Tá. Entendi. No caso aqui, é que nessa parte aqui ele fica centralizado, tá? Mas quando vocês fazem aqui a conversão em PDF, ele já vai alinhar dessa maneira aqui. Seria desse jeito? Isso. Perdão, tinha até esquecido aqui, eu fiquei focado aqui na parte, pessoal, a parte de impressão que segue o mesmo padrão do sistema, tá? Ele vai para PDF aqui tem um impacto que a gente escolheu lá da parte da orientação que a gente escolheu em paisagem. Que ele me traz o número de registros encontrados, tá? Com base no filtro inserido, no caso aqui é o CFOP 5405, e aqui, ó, os filtros que a gente utilizou, tá? Então aqui no PDF você já consegue até se basear melhor, né, como você constatou que esses dados existiam. No caso aqui a gente usou como base, né, o CFOP 5405. Perfeito? Deixa eu gerar aqui para vocês em retrato, para vocês verem como é que fica. Como eu sei com vocês, eu sempre gosto de trabalhar com ele em paisagem, tá? Ver que ele vai dar uma comprimida nos dados aqui quando a gente gera em retrato, tá? Aqui, ó. Por isso eu gosto mais de trabalhar ele em paisagem. Se vocês quiserem trazer em retrato também, tá? Aí fica a critério de escolha de vocês. Principalmente quando vai trabalhar com descrição, ó, vendo aqui, ele tem que quebrar a linha, então eu gosto mais de trabalhar com ele sempre em paisagem.
Depois, quando é feito o agrupamento, pode fazer. Pode totalizar um item que foi agrupado. Quando a gente entra na parte de nota aqui, eu já mostro para vocês que o agrupamento ele é bom quando o totalizador é bom quando tem valores numéricos para a gente totalizar com totais, antiprodutos, totais de notas, mas você consegue agrupar, tá, um item e totalizar ele ao mesmo tempo. Você pode agrupar ali, por exemplo, sei lá, um valor de uma nota acima de notas de R$1.000. Quero agrupar todas as notas que tem um valor de R$1.000, de R$1 milhão, tá? E totalizar depois esse valor de notas. Dá para fazer. A parte de agrupamento aqui, acho que ela é mais pertinente você trabalhar com estruturas descritivas, tá? Como nome de cliente, nome de empresa, tá? Mas dá para agrupar dados numéricos também. Depois a gente pode até testar aqui. Então, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui. Um exemplo que eu tinha preparado para vocês aqui. Vamos fazer aqui a parte de esse aqui foi até um pedido de um cliente nosso, pessoal. Recebi uma sugestão de melhoria aqui. Ele pediu para gerar esse relatório, pediu para criar um relatório dessa maneira, tá? E eu consegui criá-lo aqui através do gerador de relatórios. É um relatório relativo à ordem de serviço. Então aqui eu vou gerar aqui um novo relatório. Vou colocar aqui o título OS. Gerar o título aqui OS. Vamos colocar aqui paisagem. E vou deixar aqui o campo. Vamos passar aqui para a parte do campo. Então, pessoal, o que ele me pediu? Ele queria que na mesma ordem ali conseguisse aparecer, né? Técnicos, colaboradores, né, que tinham vínculos nas ordens, nos itens das ordens de serviço. Pediu também totalizador de alguns valores. Então, vamos fazer a montagem aqui. Aqui, primeiramente, né, como eu expliquei com vocês, eu gosto de começar sempre pelo código, tá? No caso, como a gente agora está lidando com uma ordem de serviço, tá? Vou começar aqui com... Vou escolher aqui o campo ordem de serviço e vou buscar o código da ordem primeiro. Como aqui a ordem, né, a gente não tem um valor descritivo, né, como o nome do cliente ou o nome do produto, quando a gente trabalha com documentos fiscais, eu sempre gosto de colocar a data de emissão. Deixa ela até como um fator de ordenação que a gente vai ver ali na frente. Então eu coloco aqui a data da ordem de serviço. Aqui a gente tem 3 tipos de data, né? A data da ordem, a data de validade e a data de finalização. Tá? Então aqui aí fica a critério do que vocês quiserem. Mas às vezes vocês podem usar o mesmo modelo de relatório aqui, depois vocês só variam aqui o fator da data, né? Quero a mesma estrutura de relatório, mas com a data de emissão da ordem. Agora quero a mesma estrutura da data de finalização da ordem. Tá? Então vocês podem duplicar relatórios aqui, mudando alguns fatores pontuais, como por exemplo a data de busca. Vou colocar aqui pela data de emissão, que eu não vou totalizar, né, nem agrupar. Se vocês quiserem colocar a ordenação em função da ordem, então ele vai me trazer ali com base, né, à medida que as ordens foram sendo emitidas. Agora eu vou colocar aqui o código do cliente. Vamos entrar aqui para a gente fazer a discriminação dos dados do cliente. E o nome do cliente. Eu vou colocar aqui um valor total de desconto. Quando envolve totalizador de documentos, pessoal, eu também sempre gosto de levar em consideração um desconto, tá? E totalizá-lo. O pessoal, ali quando vocês vão ver quando a gente gera em PDF, que a gente tem sempre aqui um total de desconto e um total da ordem, vocês conseguem fazer um paralelo, tá? O que é o tipo de faturamento bruto com o que é o de desconto. Então é um indicador ali que sempre possibilita algumas análises interessantes. Então deixa eu pegar aqui o valor total total geral. Vamos trazer o total aqui da ordem de serviço. Aqui eu vou entrar agora, pessoal, no subrelatório. Por quê? Esse cliente parceiro nosso, ele tinha pedido para me discriminar, né, itens juntamente, né, dos colaboradores ali responsáveis pelos itens, com valores, com informação adicional do produto, descrição do item. Então, pessoal, quando a gente precisa condensar, a gente precisa concentrar, ele consegue fazer os cálculos de totalizar, ele consegue. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que fica.
Então aqui, pessoal, aqui eu também vou pedir para totalizar o meu total geral, tá? Que aqui é a questão da totalização. Aí quando a gente gerar o relatório, ele vai me dar o total de desconto, né, na seleção de ordem de serviço, e o total também geral, né, de montante total de todas as ordens. E quando a gente sempre vai trabalhar, pessoal, com produtos, eu sempre aconselho vocês a puxar o subrelatório, para ele deixar ali mais estruturado, quando tem uma concentração de muitas informações. Então, sempre fazer a parte do subrelatório. Então, pessoal, se vocês terem uma noção, tudo isso aqui ele vai corresponder a uma linha, né? Ali no relatório, e cada linha aqui uma coluna. Tá? Então, agora a gente vai entrar aqui, eu vou colocar os dados do produto. Então, quando a gente puxa aqui um relatório em cima, a ordem de serviço, ele já vai me automaticamente fornecer, tá, um determinado conjunto de informações que eu vou poder utilizar. Então, nesse caso aqui, eu quero utilizar os dados dos itens das ordens de serviço. Agora, ele vai me trazer somente os campos pertinentes aos itens presentes na ordem. Tá? Então, novamente, eu vou começar com o código do item, né, e a descrição do item, para facilitar o entendimento. O produto e serviço, né, também. Aqui no item, pessoal, ele vai puxar só produtos só não puxa serviço, tá? Ele só puxa itens ali marcados como mercadoria para revenda. Então, como a gente trabalha com ordem de serviço aqui, é importante ter essa dualidade. Aqui eu vou puxar também o valor unitário, que esse parceiro nosso queria. A quantidade na ordem desse produto. Vai ser a quantidade inserida naquela ordem de serviço, a descrição do item, é uma descrição que tem lá nas informações adicionais do produto. Às vezes o pessoal usa em serviço para descrever ali qual que é a finalidade do serviço, o pessoal usa muito. O valor total. Esse valor total aqui, pessoal, agora a gente está falando em nível de produto, ele vai trazer o valor total daquele determinado produto. A informação adicional do produto. E o vendedor, né, ou colaborador ali, responsável, né? Na ordem de serviço a gente... Deixa eu manipular aqui, que chega, extrapolou. Lá na ordem de serviço, pessoal, se vocês lembram, a gente consegue vincular um colaborador, né, a um determinado serviço, né, ou também produto. Então a gente também consegue fazer aqui a vinculação. Aqui, às vezes a gente tem que fazer algumas contas aqui. Perfeito, que eu cheguei e totalizei. Então, pessoal, vamos fazer uma recapitulação aqui. Então a gente trouxe aqui primeiramente, né, na estrutura ali no cabeçalho do relatório, tá? Os itens da ordem, né, o código da ordem, né, a data de emissão da ordem de serviço, nome do cliente, código do cliente. E embaixo ali a gente vai trazer os dados dos produtos. Código do item, produto, valor unitário. Então, feito isso, pessoal, a gente pode passar a parte de filtro. Quando é documento, pessoal, acho que é meio padrão. A gente trabalha mais com a parte de data, né? Eu vou trabalhar aqui com a data da ordem de serviço, que é a data de emissão. Automaticamente ele vai trazer dois filtros. Ele vai trazer a data final e a data inicial. Se quiserem colocar outros filtros aqui também, quilômetros rodados, né? Campos personalizados também são passíveis de filtro, né? Mas eu gosto de trabalhar mais com a parte de data porque eu acho que é o mais padrão. Tá bom? Então eu vou colocar aqui e vou salvar. Feito isso, pessoal, a gente tem aqui o relatório gerado, né? Vou solicitar a geração dele. Ele já me trouxe o valor padrão aqui de um mês. Tá? E vamos solicitar aqui a geração dele. Então aqui, pessoal, o que ele trouxe para mim? Acho que eu esqueci de colocar uns totalizadores aqui. Lá embaixo, se você retornar. Aqui na parte do subrelatório eu quero que totalize para mim o valor unitário dos produtos. Quero que totalize para mim a quantidade vendida, né? E o valor total também de cada produto. Gerar lá novamente.
Vamos gerar aqui de novo. Então, pessoal, vamos ver o que a gente montou, né? Então, aqui, deixa eu abrir aqui de novo o relatório. Eu posso fazer esse paralelo para vocês verem como a disposição das linhas foram convertidas em colunas. Então, a gente tem aqui o código e a data da ordem de serviço, né? Ó, o código e a data da ordem de serviço, o código do cliente, o nome do cliente, está aqui na nossa estrutura superior do relatório, o valor total de desconto e o total geral de desconto, tá? Que a gente solicitou aqui para totalizar. Agora, passando aqui para a estrutura do subrelatório, a gente tem aqui, ó, o produto ou serviço, ó, o valor unitário, o valor total desse produto e serviço, informação adicional ao vendedor. Então, vocês podem perceber que que estão em branco, que alguns que essa base minha que às vezes está com campos faltando lá. Esse que ele me deu, ele totalizou aqui dentro do subrelatório o valor unitário, né, de todos os produtos. Totalizou aqui também, né, a quantidade e o valor total. Às vezes teve um acréscimo ou um desconto, né? Então ele já leva isso em consideração aqui no valor total. E o colaborador, tá? E aqui embaixo, a gente vai aqui no final, ele totaliza o total de desconto e o total de faturamento de todas as ordens de serviço. Tá? Então, a gente tem aqui duas escalas de totalizador, né? As internas, aqui dentro do subrelatório, e também as gerais, aqui que vão totalizar o valor total de todas as ordens de serviço, e aqui os filtros aplicados. Esse aqui, pessoal, é um exemplo de como que a gente pode trabalhar utilizando subrelatórios. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, velho, que a gente foi um resultado que a gente teve com um cliente nosso aqui, até na nossa cidade, né? Vamos passar aqui a parte agora para a gente utilizar aqui agora a parte de documentos fiscais. Creio que vocês vão mais utilizar na rotina de vocês aí. Vão pegar dados aqui referentes a alíquotas, a totais ali de tributos pagos, né, ou a serem pagos por um determinado cliente. Vamos usar como base aqui, pessoal, a nota fiscal eletrônica, tá? Onde a gente trabalha ali com escala maior de valores, né, a gente consegue ter valores mais expressivos com relação a tributos. Então, pessoal, vamos pegar aqui, vamos fazer um novo relatório, chamar ele aqui de análise de ICMS. A minha análise de ICMS, o que eu quero fazer? Eu quero fazer ele um total, tá? Perguntar aqui, poderia ficar com o texto. Posso, vou dar uma ênfase aqui nesse relatório aqui na parte de cabeçalho. Então, pessoal, então vamos montar aqui o que a gente quer fazer nesse relatório. Que ele pega um determinado conjunto de notas fiscais e serviços e me traga o total de ICMS a ser pago por nota, e também quero que ele me traga o total de ICMS a serem pagos por produto. Tá? Então a gente vai fazer novamente uma estruturação de relatórios com subrelatórios. Não, divisão não, tá? É só cálculo do somatório. A gente consegue utilizar filtros ali, mas fazer a parte de divisão ainda não. Então, pessoal, vamos aqui, a gente vai tratar com a parte de nota fiscal, né? Então, a gente pode colocar aqui na primeira parte de campos, cadastro de nota fiscal eletrônica. Então, novamente, eu vou seguir um pouco da mesma linha que eu segui com a ordem de serviço, eu vou colocar o número da nota e vou colocar a data de emissão dessa nota. Depois aqui eu vou trazer o cliente, né? Mesma lógica também que eu segui, eu vou trazer o código do cliente e o nome do cliente. Perfeito. E a data de emissão a gente já colocou. Vamos colocar aqui, eu quero o valor total de produtos também, incluso nessa nota. Quero o valor total de descontos. Também para a gente fazer aquele paralelo no totalizador, como eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, né? Para a gente ver o que teve de desconto, o que teve de valor faturado de fato. Eu quero o valor de ICMS total da nota. Quero o total da NFE. Tá?
A gente tem um total da NFE aqui, pessoal, que entra naquela questão, né? Teve um acréscimo, teve um desconto, tá? Teve alguma retenção de ICMS ali na base de cálculo, né? Então, sempre que você colocou o total da nota, que ele pega todo aquele montante ali de acréscimos ou de ônus e bônus, né? E gera o total da nota, então acho importante, né? Ter esse valor total. E vou estabelecer meus totalizadores. Então, vou ter totalizador aqui. Quero ter valor total de produto, valor total de ICMS, total da nota, quero também um totalizador. E a parte de desconto não foi, deixa eu pegar aqui o valor total de desconto. Vou colocar aqui antes o valor total, também quero totalizado. Vou fazer a minha ordenação aqui em função da data de emissão novamente. E agora aqui a gente vai trazer os produtos, né? Então, novamente aqui eu vou buscar esses produtos aqui dentro. Novamente aqui eu vou trazer os meus... vou buscar itens do documento fiscal. Tá? Vou trazer o campo aqui, o código do produto novamente. Vou seguir também a mesma linha que a gente fez lá na ordem. A descrição do produto. O valor unitário. A quantidade de itens. A alíquota desse produto? Tem sim, ô Silvio. Eu vou mostrar com vocês aqui como é que passa a parte de exportação, tá? Eu até deixei aqui para vocês tem os 8 relatórios que eu fiz aqui. Eu jogo um drive disponível para vocês baixarem depois. Vou mostrar para vocês como é que importa aqui na base. Até você pode montar uma biblioteca, deixar pronto aí. Vou mostrar para vocês aqui como é que importa daqui a pouco. A quantidade de itens aqui. Agora a gente vai entrar aqui na parte que a gente vai trazer a alíquota do ICMS, né? Então ele vai lá no produto, lembrando que a alíquota ela só vai ser inclusa aqui nos produtos, pessoal, porque a alíquota é específica do produto, não da nota em si, né? Então aqui, ó, o valor da alíquota do ICMS, o valor do ICMS desse produto, né? Então ele vai levar em consideração o valor unitário, né, com a alíquota do ICMS incidida. E valor total do produto. Então, pessoal, aqui a gente teve, né, o que a gente trouxe na linha inicial, ali na estrutura superior, né? A gente trouxe os dados da nota, juntamente dos dados do cliente, ao qual a nota foi destinada, e os produtos ali que compõem a nota. Novamente, aqui na parte de filtros, pessoal, vou trabalhar novamente com a dinâmica da data de emissão, né? A gente quer fazer ali um compilado ali, né? A gente quer trazer os dados do CMS, vamos trazer ele referente a um determinado período. Eu vou salvar. Nosso relatório foi salvo aqui. E vou fazer a geração, tá? A gente tem a geração, vou permitir aqui, solicitar a impressão. Então, pessoal, o que ele trouxe para mim no meu relatório aqui, ó? Trouxe aqui para mim um nome, a data de emissão da nota, né, os dados do cliente, descrição, o valor total de produtos, o valor de ICMS da nota, que é o total da nota. Então aqui a gente já tem o valor total do ICMS, né, que vai ser aqui, aquela nota. E aqui a gente tem, ó, dentro do produto, o código do produto, né, o valor unitário daquele produto, a quantidade de itens, a alíquota de ICMS específica daquele produto e o valor de ICMS. Essa basezinha aqui, tá assim, deixa eu ver se eu acho aqui um produto, aqui ó, produto com alíquota, tá? Então aqui, que a gente tem aqui nessa nota aqui, ó, a nota 28.990. A gente tem aqui, ó, produtos com alíquota. Então vocês podem ver aqui que o produto, o que ele me trouxe, o valor unitário, a quantidade de itens, a alíquota e o valor de ICMS pago para esse produto, né? E o valor total, tá? Se a gente quisesse deixar o relatório um pouco mais completo, a gente poderia, vamos voltar aqui e solicitar a totalização ali dos dados do ICMS, né? O produto. Então, se eu quiser vir cá ainda e solicitar, ó, eu quero o valor do ICMS totalizado e o valor total de produtos, né? Salvar. Gerar ele novamente, imprimir.
Então aqui, ó, ele ainda totalizou o total de ICMS, né, da nota. Isso que é bom, pessoal, até para fazer uma conferência. Por quê? Aqui nesse caso, ó, o montante total do ICMS ele tem que corresponder aqui ao total do ICMS da nota, tá? Então tem uma maneira de a gente fazer uma conferência aqui com base nos cálculos que o sistema está executando. Tá bom? E se a gente vier aqui agora, pessoal, lá embaixo, que a gente também colocou totalizadores na parte superior do relatório, ele vai me dar aqui nesse período, eu faturei 68 mil de produtos, vou pagar um total de ICMS de 8.603, tive um total de desconto, né, 17, e faturei nota. Então, com um faturamento de 68 mil, né, eu vou ter uma contribuição de ICMS de R$ 8.603. Perfeito? Então, também acho que é um relatório aí que ele traduz muito o cotidiano de vocês, né? Principalmente aí quem trabalha com clientes que tem um alto fluxo de emissão de notas. Tá bom? Falei, João, se a gente quiser fazer a mesma dinâmica aqui para a parte de PIS/COFINS, dá também. A gente vai seguir aqui a parte 1, que é a mesma linha, né, que a gente fez aqui. A gente vamos colocar aqui análise PIS/COFINS NFE. Vou colocar aqui em paisagem. Aqui, vamos selecionar a nota novamente. Número da nota. Data de emissão. O valor total de desconto. O valor total do PIS. Eu já vou colocar o meu totalizador do PIS, né? Vou colocar aqui também minha ordenação em função da data. Vou colocar aqui o meu COFINS, meu valor total de COFINS. Vou solicitar a totalização dele também. Vou colocar e também o valor total de produto. Então aqui a base, basicamente, né? O norte do relatório é a mesma coisa, só que a gente fez aqui é só a alteração dos tributos do ICMS para o PIS/COFINS. E embaixo aqui a gente segue a mesma linha também para a parte de produtos, né? A gente seleciona aqui o item do documento fiscal, o código do produto, descrição, o valor unitário. O valor unitário vou totalizá-lo também. A alíquota de PIS/COFINS. Trazer o valor de PIS após a alíquota. Agora eu trago a minha alíquota de COFINS. Meu valor de COFINS após. Eu gosto também de deixar ali, né, a alíquota do lado do valor total para fazer esse paralelo também. E o valor total de produtos. Feito isso aqui, eu vim também, vou definir minha data de emissão aqui e salvar. Então aqui, pessoal, ao gerar, o que a gente teve aqui? A gente teve um provisionamento tributário agora, né? Com base aqui na parte de... deixa eu totalizar aqui também uns valores. Vou botar aqui. Totalizar aqui os valores de... Bom, totalizar meus valores de PIS e de COFINS. Então aqui, pessoal, dessa vez aqui a gente trouxe, né, os dados da nota aqui na primeira linha. Aqui a gente trouxe o valor de PIS. Vou pegar aqui então a gente tem aqui o valor unitário do produto de a alíquota de 1,65, né? A alíquota do COFINS, que não está calculando, deve ser isso aqui, ó. O somatório aqui das tributações, tá? E embaixo aqui a gente tem, né, os mesmos totalizadores, ó, o totalizador de PIS e o totalizador de COFINS. A gente colocar o totalizador da nota. Aqui. O valor total da nota. Total de produto. Então, desconto. Gerar novamente. Então aqui no final
ele vai me trazer também o valor total de desconto da nota, o valor total de PIS e de COFINS e o valor total faturado. Tá? Então, ali é um provisionamento tributário, agora seguir na linha, tá, pessoal? Da parte de PIS e de COFINS. Feito? Outro relatório aqui também, pessoal, a gente pode montar um relatório aqui na vertente do financeiro. Vamos fazer uma parte aqui, né? Vamos sair a parte dos documentos fiscais e vamos usar também aqui a parte, um pouco, trabalhar com a parte do financeiro, né? Tinha feito um exemplo aqui, um relatório que não tem na parte do sistema, que a gente leva em consideração lançamentos financeiros que foram conciliados através de extratos bancários. Base que eu fiz algumas conciliações ontem para mostrar para vocês. Então aqui a gente vamos fazer a parte de orientação. Aqui a gente vai escolher aqui já extrato bancário, já é um dos tópicos que estão aqui. Bancário. Vou trazer aqui a minha conta bancária para ele deixar explícito aqui qual conta foi conciliada. Vamos pegar aqui o extrato bancário, que ele vai me trazer lá qual a transação, né? Ele traz aquela nomenclatura lá do extrato bancário, nomenclatura da transação, lá do extrato bancário, quando a gente faz ali a informação para dentro do sistema. Vamos trazer aqui os dados do participante, né? Presente na transação, o código do cliente, o nome do cliente. A gente pode colocar também o tipo da transação e o valor dessa transação. E a gente totaliza o valor da transação. E aqui a gente pode colocar, né, a data de transação. Tá? Aqui também vocês podem colocar o tipo, se é crédito ou débito, dá para fazer também, mas tem que entrar com o valor direto, é igual a crédito, né? Ou é igual a débito. Então dá para fazer também esse tipo aqui de filtro. Vamos gerar aqui. Acho que construir alguns dados aqui. Então aqui, pessoal, aqui o nome do cliente, código cliente eu não trouxe, que eu não devo ter colocado lá quando eu fiz a conciliação. Tá? Então aqui, pessoal, o que ele trouxe? Só todos os lançamentos financeiros que foram conciliados nesse determinado campo, se é crédito ou débito, né? O total da transação. Então também ele sai um pouco da vertente dos documentos fiscais e utilizando a parte ali, né, dos documentos financeiros. Bom, pessoal? Então, pessoal, alguns exemplos que eu queria trazer para você. Não foge muito disso a montagem de relatórios, tá? Como eu disse, não tem uma fórmula certa de montar. A ideia é vocês terem em mente, né, o que o cliente de vocês necessita e saber onde buscar os campos, tá? Como eu disse, às vezes vocês podem se deparar aí com algum campo, por exemplo, que não tem no sistema, você pode entrar em contato com o pessoal, fazer a solicitação para incluir, pessoal. Até eu mesmo passo o pessoal de desenvolvimento aqui fazer inclusão, como eu disse, é muito campo, então acaba que alguma coisinha ou outra fica para trás, tá? Aí, pessoal, vou abrir agora para vocês fazerem perguntas, só abrir, algumas perguntas aqui, que só a gente tinha feito. Eu conseguiria, de alguma forma, em um único relatório, informações de documentos diferentes? Por exemplo, total de vendas de produto, de venda, total de vendas de ordem de serviço? Não. Tá? Aqui, no caso, ele já me afunila, tá? Esse tipo de situação. Se eu vim cá e colocar documentos, né? Selecionar aqui uma nota, um pedido de venda, tá? Colocar, por exemplo, o código do pedido de venda, ele já me afunila aqui, tá? Porque no mapeamento de banco de dados, ele já vai buscar a tabela específica do pedido de venda e da ordem de serviço. Então, esse cruzamento de dados não consegue fazer, bom? Pode fazer aqui, mais gerar dois relatórios diferentes, fazer a comparação de depois, tá? Mas no mesmo relatório ele não condensa informações que não são correlatas, né, de um mesmo documento fiscal. Consigo gerar um relatório do total de NFC do dia e o total do mês? No mesmo relatório, não. Você consegue montar a mesma estrutura de relatório, tá? E fazer a variação do filtro. Mas o total ali não. Porque no caso aqui ele vai dependendo do que você buscar do filtro aqui, tá? Então no filtro que você busca dia ou busca mês. Então ele não consegue trazer no mesmo relatório. Aí segue um pouco daquela mesma linha. Né? Você tem que gerar os relatórios ali. Gera um relatório com um período e um período com mês, outro diário. Tá? E depois
faz a comparação. Mas ele fica dependente da questão do filtro. Pessoal, mais alguma pergunta? Algumas perguntas aqui para trás, aqui, pessoal. Ver se eu respondi todas. Cheguei a ter iniciado, disponibilizado para gravação. A gente vai disponibilizar para a gravação, tá? Poderia ficar com o preenchimento cabeçalho. É possível fazer cálculos também não é possível, responder para vocês, né? Relatórios padrões, tá, pessoal? A gente vai entrar aqui a parte que eu falei para exportar, tá? Então, o que a gente tem? Uma função que eu acho que ela vai ser muito usual para vocês, parceiros, pessoal, é a questão de exportar o modelo do banco de dados aqui, ó. Então, a gente faz a exportação desse relatório, produto ICMS, eu vou exportar ele que ele foi salvo na minha máquina, tá? Foi salvo aqui na minha máquina. Eu posso vincar nessa opção, depois que a gente tem esse relatório salvos, tá? Eu posso vincar nessa opção de importar relatórios e vou localizá-lo aqui, ó, o relatório exportação. E trago ele para dentro. Ele criou o relatório aqui com a mesma estrutura, tá? Ele criou um relatório aqui para mim. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir, tá? Ele vai gerar um bloco de notas. Aqui, ele vai ficar salvo aqui nessa estrutura aqui, ó. Eu tinha até deixado esse relatório salvo que a gente fazer da live aqui hoje, tá? Então, ele vai vir nessa estrutura aqui. É um TXT aqui com a estrutura do banco de dados interno. Vocês podem salvar, colocar num drive, tá? E deixar uma biblioteca padrão para vocês. E podem ali, quando vocês forem fazer, por exemplo, a implantação de um cliente, importar esses dados. Eles vão ver da mesma maneira, desde a nome, descrição, orientação da página, até os filtros. Tudo que estiver num vai ser replicado no outro, né? Só que ele vai fazer a extração dos dados de acordo com a movimentação de cada cliente.